Bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre soluções, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre misturas de soluções. Bom, antes disso, a gente precisa definir uma coisinha que a gente chama de concentração. Concentração. O que é concentração? Concentração, ela é quanto de soluto eu tenho num determinado volume, num determinado solvente. Tá? Então, como que a gente faz essa relação? Relação bem simples mesmo. Então, a minha concentração ela vai ser a massa dividido pelo volume. É literalmente isso. Tá? Então, aqui geralmente eu vou ter a massa, essa aqui é a massa em gramas, tá? Do meu solvente, do meu soluto. Então, a massa em gramas do soluto. E aqui eu tenho o volume do meu... volume do solvente, né? Vou colocar meu aqui não, mas... volume do solvente. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa concentração. E geralmente essa concentração ela é dada em gramas por litro. Tá? Então, essa aqui é a unidade de concentração. E é bem simples. A gente geralmente faz essa relação aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, um becker aqui. Supor que eu tenho um becker. E esse becker tem uma massa e um volume. Tá? Então, ele vai ter uma certa concentração C1. Tá? Vamos colocar aqui concentração C1 para ficar um pouco mais fácil. Eu posso dividir isso aqui em duas unidades. Se eu divido isso aqui em duas unidades, o que eu vou ter? Eu vou ter um outro becker com... Vamos supor que eu consiga dividir tudo certinho, tá? Então vai ser o quê? Então, em cada um desses beckers, o que eu vou ter? Eu vou ter metade da massa e metade do volume. A mesma coisa aqui, vou ter metade da massa e metade do volume. Se eu faço aqui uma continha para determinar qual a concentração agora deles, vai ficar o quê? Vai ficar massa dividido por volume. E aí, lembra, né? Copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Logo, a concentração vai ser a mesma. Então, independe. Se eu tenho uma solução homogênea, né? Se eu divido ela em duas, ela vai permanecer homogênea, tá? Então, ela vai permanecer tendo as mesmas propriedades se eu tivesse ela separada ou tivesse elas juntas, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pensar, por exemplo, em misturar diluir uma concentração, tá? Então, vamos supor que eu tenho um becker com uma massa e um volume. E aí eu adiciono uma quantidade de volume que seja o dobro do volume anterior, tá? Então ele vai ser o dobro do volume anterior. Qual que vai ser a nova concentração? Bom, se eu sei que concentração é igual a massa por volume, a nova concentração vai ser o quê? Eu vou chamar isso aqui de concentração 1, tá? Que é o caso 1. Isso aqui vai ser a concentração 2, que vai ser a massa dividido por 2 vezes V. Só que M dividido por V é C1. Ou seja, o meu C2 é igual a C1 dividido por 2. Beleza?
Logo, se eu aumento o volume, a minha concentração diminui. Por outro lado, se eu faço esse mesmo exemplo, agora aumentando a massa, então eu tenho duas vezes a massa no mesmo volume. Então vamos lá, concentração 1 é igual a massa por volume, e a concentração 2 é 2m por V. E esse mV é C1. Então, C2 é igual a 2 vezes C1. Ou seja, se eu aumento o volume, eu vou ter uma concentração menor. Agora, se eu aumento a massa, eu vou ter uma concentração maior. Tá? Você precisa ter essa relação aqui, entender, justamente porque eu estou tratando com uma fração. Tá? Se eu aumento o numerador, o meu resultado vai ser maior. Se eu aumento o denominador, que é aquele que divide, eu vou ter um resultado menor. Tá bom? Então, isso aqui é super importante que você tenha em mente. Só que agora, vamos supor que eu tenha esse caso aqui. Eu tenha, de novo, um Becker. E esse Becker, ele tem uma massa que eu vou chamar de M1 em um determinado volume V1. E aí eu tenho um outro Becker com uma massa V2 e um volume V2. Ou seja, eu tenho uma concentração 1 e uma concentração 2. Se eu misturo os dois, o que eu vou ter? Eu não posso simplesmente somar eles, porque não é tão simples assim. Como que eu posso fazer isso? Para eu determinar uma nova concentração dessa mistura, eu vou ter que fazer a média ponderada dela. Então vai ficar o quê? Vai ficar... eu vou ter que agora fazer uma relação onde eu vou determinar que a massa 1 vezes o volume 1 mais a massa 2 vezes o volume 2 dividido por volume 1 mais volume 2. Tá? Então aqui que eu estou fazendo, eu estou ponderando a minha concentração agora com as minhas massas, tá? Então a gente faz uma média ponderada disso, tá bom? Então é importante que você tenha essa ideia que eu tenho que fazer uma média ponderada, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma... Deixa eu pensar aqui, um exercício que a gente possa... um exemplo que a gente possa fazer. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma solução de HCl com... tem 2 litros dessa solução de HCl e a concentração dela vai ser 0,2 gramas por litro. E outra concentração, também de HCl, que vai ser, por exemplo, então eu vou ter um outro HCl, 4 litros, e a concentração vai ser 4 gramas por litro. Beleza? Então eu vou ter coisas diferentes. Bom, como que eu posso determinar a minha concentração final? Bom, de forma que eu vou encontrar a concentração final, que vai ser o quê? Concentração, deixa eu até colocar de outra cor, né? Então, a minha concentração, ela vai ser o quê? Ela vai ser... Bom, então para a gente continuar aqui, como a gente vai ter que fazer? Ó, eu preciso determinar quanto vale a massa do primeiro. Se eu tenho 0,2 gramas por litro, eu tenho 2 litros, então eu tenho o dobro. Eu tenho 0,4 gramas nessa quantidade de litros, né? Qual que é o volume? O volume é 2, então é isso aqui, vezes 2, mais... Qual que é a massa da outra solução? Bom, a outra solução, ela vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui em laranjinha. Ela vai ser... qual que é a massa? Ó, se eu tenho 4 gramas por litro, eu tenho 4 litros, então eu tenho 4 gramas. Vezes 4 litros. Opa, deixa eu só
bateria da caneta tá acabando, então preciso terminar a aula. Dividido por, bom, 2 litros e 4 litros, né? Então são 2 litros. Então aqui eu vou ter 4 litros mais os 2 litros daqui, certo? Então agora é só fazer a continha. Minha continha vai ser o quê? Ela vai ser 0,8 vezes 2 dá 0,8. Desculpa, 0,4 vezes 2 dá 0,8. Mais 4 vezes 4 dá 16. Desculpa, 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 4 dá 16. 2 mais 4 dá 6. Então aqui eu vou ter a minha concentração como sendo 16,8 dividido por 6. E aí você faz essa continha aqui, que eu vou fazer aqui, porque eu não... então vai ficar 16,8 dividido por 6. Então isso aqui vai ser 2,8, tá? Então isso aqui vai dar 2,8, tá bom? Bom, é isso. Essa aqui é do 2,8 gramas por litro, tá bom? Então essa aqui é um jeito que você pode utilizar essa forma, né, de misturar soluções. Tá? Então eu misturo soluções, calculo as coisas individualmente. Se eu tenho duas soluções com coisas diferentes, eu faço uma média ponderada delas, de massa e volume. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui e a gente se vê numa próxima aula.